Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus nesta manhã. Muito bom dia. Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma reflexão aqui maravilhosa sobre um assunto bem importante. Chamados para servir. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. É interessante, né? Ele nos formou, Ele nos fez, nos criou com um objetivo, para a prática das boas obras que Ele já havia preparado antes. Muito bom dia a você que já está aí nos acompanhando. Que o amor de Deus possa nos alcançar, possa nos invadir de uma forma toda especial. E é interessante nós observarmos sobre o chamado de Deus. Ontem eu fiz uma live sobre o missionário. E todos nós temos algo a fazer na obra do Senhor. Todos nós podemos fazer algo, não só podemos, precisamos fazer. Porque ninguém foi chamado para ficar de braços cruzados, porém para atuar na obra de Deus. O serviço de Deus é um ato de muita dedicação, de muita devoção, sinceridade, para que o propósito de Deus seja realmente alcançado. E o objetivo de Deus para conosco é que nós possamos anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho e a prática das boas obras, que envolve ações, envolve atitudes, sacrifícios, que demonstram a nossa obediência e o nosso amor para com o Mestre, para com o Senhor. Faz parte da nossa adoração, o servir faz parte da nossa adoração. Adoração e obediência aos mandamentos do Senhor, ações de amor para com o próximo, envolve evangelismo, discipulado, serviço. O ministério da igreja, ele tem várias facetas. E todas as pessoas têm dons e talentos. Tem dons naturais, tem dons espirituais, tem as habilidades, as aptidões, todos nós podemos fazer algo. Alguém diz assim, não, eu sou membro de banco. Gente, não existe esse negócio de membro de banco. Nós somos membros do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é um organismo vivo. O que é servir ao Senhor? A dádiva mais preciosa, mais sublime que existe na face da terra é justamente nós servirmos a Deus. Depois da nossa salvação, nós temos um chamado para o serviço, um chamado para servir ao Senhor, que deve envolver todas as pessoas da igreja, cada um no seu devido lugar. Um faz o serviço de tesouraria, outro faz o serviço de discipulado, outro dedica-se ao ensino, outro para visitar as pessoas, visitar hospitais, visitar pessoas enfermas, outras pessoas para visitar aqueles que necessitam de um apoio espiritual. Portanto, há serviço para todas as pessoas na obra de Deus. Há trabalho para todos. Portanto, todos os membros da igreja são servos. E o que é um servo? Vejamos aqui. O que é um servo? Um servo é uma pessoa que se dedica ao Senhor, é um despenseiro do Senhor, é o despenseiro de um poder ou força incontrolável, é aquele que não é livre. Só que no sentido, nós somos uns servos do Senhor, porém somos servos livres, porque Cristo nos libertou da maldição da lei, nos libertou do pecado e agora nós somos livres para servirmos ao Senhor. Ser um servo, na realidade, está disposto a trabalhar para o Senhor.
é estar disposto a fazer o serviço de Deus. E um servo é um escravo. Em algumas Bíblias, a palavra servo é a tradução da palavra grega doulos, que significa alguém que é subserviente e está inteiramente à disposição do seu mestre ou escravo. Outras traduções usam as palavras escravo ou servo. Mas, como já falei aqui, nós somos servos do Senhor. Isto é, estamos ligados a Ele, ligados ao seu serviço e temos prazer em fazer a obra do Senhor. Na época romana, o termo servo ou escravo podia se referir a alguém que servia voluntariamente a outros, mas geralmente se referia a alguém que era mantido em uma posição permanente de servidão, isto é, realmente totalmente dedicado ao serviço daquele senhor. De acordo com a lei romana, um servo era considerado propriedade pessoal do proprietário. Essencialmente, os escravos não tinham direitos e podiam até ser mortos imponentemente por seus proprietários. Já a palavra hebraica para servo, ebed, tinha uma conotação semelhante. No sentido, a lei mosaica permitia que um escravo, que um servo contratado se tornasse um servo voluntário. Mas se um escravo afirmar, amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero a liberdade, então seu senhor o levará diante dos juízes e o encostará na porta ou no batente da porta e lhe furará a orelha com uma agulha grossa, tornando-o escravo para sempre. Êxodo capítulo 21, versículo 5 ao versículo 6. Então vejam que aí no caso, nesse contexto, o servo, o escravo, ele tinha a orelha furada, marca que provava pertencer ao seu senhor. Muitos homens proeminentes no Antigo Testamento eram chamados de servos, e Deus falou de Abraão como seu servo. Isto é, aquela pessoa que pertencia totalmente ao seu Senhor, pertencia totalmente a Deus. Josué também era chamado de servo do Senhor. E assim como Davi e Isaías, até mesmo o Messias é chamado de servo de Deus. Isaías capítulo 53 e o versículo 11. Em todos esses casos, o termo servo carrega a ideia de nobreza, né? Mas de uma nobreza humilde. Ser servo de Deus é uma posição de honra. Quando nós somos servos, eu sou um servo do Senhor, significa que eu pertenço realmente a Deus. Deus é o meu Senhor, é o meu dono, é o meu Pai, e está para nos ajudar a todo instante. Na época de Jesus e da igreja do primeiro século, cerca de um terço da população romana era de escravos, e outro terço havia sido escravo no início da vida. Era comum que homens e mulheres nascidos livres trabalhassem lado a lado com os escravos, como varredores de rua, estivadores, médicos, professores, etc. E nós vemos então que o Senhor nos chamou para sermos os seus servos. Somos servos de Cristo. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como o nosso Senhor e como nosso Salvador, Ele nos designou, fala Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 12, e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério e para que o corpo de Cristo seja edificado. Vejam, nós temos aí esses chamados, que são chamados específicos, porém a pessoa não deixa de ser um servo do Senhor. Portanto, todos os membros da igreja, na realidade, são servos do Senhor.
Até os líderes, eles são servos do Senhor. E como servos do Senhor, nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente, de qualquer forma, ou com negligência, com descuido, com desorganização. Porém, nós devemos servir ao Senhor de uma forma inteira, de uma forma completa, de corpo, alma e espírito. Servo é aquele que obedece, que ouve as ordens do seu Senhor. E nós temos na Bíblia os mandamentos de Deus, as regras que o Senhor coloca diante de nós, para que nós possamos praticar, para que nós possamos exercer. E aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara ou não faz aquilo que ele deseja, não realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas capítulo 12, versículo 47 e versículo 48. Portanto, meus queridos, quanto mais nós temos conhecimento, nós precisamos executar a obra de Deus. E palavras fortes que não conhecem, palavras fortes que não combinariam com Jesus, não, pelo contrário, Jesus está aí em concordância até com o profeta Jeremias. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Lucas capítulo 12, versículo 46. Literalmente diz que o Senhor, ele cortará em pedaços, e a consequência de servir a Deus de maneira negligente, de maneira desordenada. O Senhor vai exigir de nós, quando nós temos o conhecimento e não praticamos, não fazemos boas obras. Nós precisamos praticar, ter o exercício das boas obras em nossas vidas, em nosso ministério. Não é somente para o pastor, para o apóstolo, para o evangelista, mas todos. Pelo menos Mateus nos diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos ter esta ideia de que a pregação do evangelho é para todas as pessoas, que possam ensinar, discipular, visitar, convidar as pessoas para estarem na casa de Deus. Na igreja primitiva, o que acontecia? O servo executava todos os trabalhos na casa do Senhor, inclusive as pessoas mais humildes, como levar e trazer recados, cuidar dos bens do seu Senhor, cuidar dos animais domésticos, rachar lenha, manter o fogo aceso, tirar água, entre outros. Mas havia um trabalho na igreja primitiva, todos faziam alguma coisa. Os discípulos amavam a Jesus, mas eles estavam obcecados por posições de liderança, que esperavam exercer. No exato instante em que entravam no cenáculo, eles discutiam quem dentre eles seria o maior. E nós vemos aí em Lucas capítulo 2 e o versículo 24. E aqui nós temos um procedimento evidenciado, né, que não condiz com a mentalidade de servo, cujo espírito de serviço é orientado para o próximo e não para o nosso ego. Logo, nós não devemos pedir honra para nós, mas aquele que quer ser o servo é aquele que vai servir. E o maior exemplo de humildade, de serviço, está justamente no ato em que Jesus lavou os pés dos discípulos. E ele disse: olha, assim como eu fiz, eu quero que vocês façam também. E aquele ato ali está simbolizando a humildade, que eu devo ser uma pessoa humilde. Os reis deste mundo têm poder sobre o povo e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa,
mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Lucas capítulo 22, versículo 25 ao 27. Então vocês vejam bem, aqui nós vemos Jesus nos dando um grande exemplo de servo. Ele, como filho de Deus, ele veio a este mundo tornando-se servo, tornando-se humilde, dando a sua vida por nós. E nós temos aí, se há pessoas para servi-las, então elas conseguiriam chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com a mentalidade do eu em primeiro lugar, agir como servo não é uma noção realmente apreciada. Porém, entretanto, Jesus, ele nos deu aí esse exemplo de serviço muito forte, mas não de um serviço social. Deus determina a nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos, pela quantidade de pessoas que nós visitamos, ensinamos, ajudamos. Alguém está necessitando de uma cesta básica, vamos unir outras pessoas. Se eu não posso levar aquela cesta básica e ajudar aquela pessoa. Não adianta eu chegar em uma casa de uma família que está necessitada, está doente, e simplesmente fazer uma oração e chegar lá de mãos vazias. Eu preciso fazer algo. De repente eu não... E outra coisa, eu não preciso perguntar ao pastor, eu posso dar essa cesta básica? Não, gente, eu mesmo vou comprar, se eu posso. Se eu não posso, eu chamo 2, 3, 4 irmãos, vamos ajudar uma pessoa. Não necessita nem mencionar o nome da pessoa. Vamos comprar um remédio para aquela pessoa, porque aquela pessoa está necessitando. A igreja deve ter esta visão de serviço, esta visão de ajuda. Todos querem liderar, mas na realidade ninguém quer servir. Mas a melhor coisa é servir. Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Lucas capítulo 17, versículo 10. Fazemos simplesmente aquilo que nos foi ordenado. E mesmo assim a Bíblia ainda diz que nós somos servos inúteis. Portanto, nós precisamos compreender que de Deus vem a graça para que nós possamos ajudar as pessoas. E nós precisamos ajudar com compaixão, com a graça de Deus, com a nossa capacidade, com os dons e recursos que o Senhor nos entregou. Precisamos fazer o melhor. A pessoa, o cristão, não será julgado diante de Deus como filho quanto à salvação, mas como servo quanto ao seu serviço e às obras que ele praticou. A palavra diz: olha, eu tive fome, você não me deu de comer, estive forasteiro, você não me hospedou, estive nu e não me vestistes, estive enfermo e não me visitastes. Nós devemos fazer essas boas obras, porque as boas obras acompanham aqueles que dizem, que são salvos. Nós precisamos, na realidade, praticar as boas obras para que o nome de Deus ele seja exaltado, o nome de Deus ele seja glorificado. Portanto, meus queridos, nós precisamos a cada instante, a cada momento, ajudar as pessoas a servir ao Senhor, a ajudar as pessoas a serem pessoas maravilhosas, a serem pessoas especiais, quando nós colocamos o nosso serviço à disposição da obra do Mestre, da obra do Senhor. Portanto, o que é que nós precisamos? Nós precisamos ajudar as pessoas a cada instante, a cada momento, fazendo boas obras, aplicando aquilo que nós aprendemos na obra de Deus, na obra do Senhor. Que nesta manhã você possa ter a alegria em servir, ter a alegria em ajudar outras pessoas. O crente, como filho de Deus, deve julgar-se a si mesmo através da palavra. E nesse julgamento prestaremos contas do nosso tempo, como nós aproveitamos o nosso tempo, como nós ajudamos as pessoas.
Entretanto, se examinássemos cuidadosamente a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados e punidos. Contudo, quando somos julgados e castigados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o mundo. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 31 ao versículo 32. Portanto, meus lindos, minhas lindas, nós precisamos praticar boas obras. E vamos refletir aqui um pouco sobre algumas razões básicas para servirmos ao Senhor. Primeiro, você tem um exemplo para seguir, que é Jesus, que foi o nosso maior exemplo. Não podemos fugir do exemplo de Cristo. Ele curou, ele multiplicou os pães, ele libertou, e finalmente a obra dele foi completa porque ele deu a sua vida por nós. Tenhamos uma atitude, seja a atitude de vocês como a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 7. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Marcos, capítulo 10, e o versículo 45. E aí nós vemos o Jesus, né? Foi uma pessoa que nos deu um exemplo muito grande de humildade. Jesus tornou a vestir sua capa e voltou para o seu lugar. Então ele perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Então vocês observem que Jesus aí, ele estava dando-nos um grande exemplo que nós devemos seguir. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão os que as praticam. João 13, versículo 12 ao versículo 17. Portanto, queridos, o que é que nós precisamos? Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. E nós temos uma tarefa a cumprir, ok? Deus nos deu uma tarefa. Nós devemos executar. E Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que eu fizesse no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Portanto, nós somos e fomos separados para uma grande obra, para uma grande missão. Isso o Senhor nos escolheu antes mesmo de nós nascermos, né? É uma obra maravilhosa. E outra coisa, nós somos capacitados pelo Senhor. O Senhor nos deu dons e talentos. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada através do Senhor Jesus. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Romanos, capítulo 12, versículo 6 ao versículo 8. Veja, aqui fala sobre profecia, aqui fala sobre serviço, fala sobre o ensino, fala sobre contribuição, fala sobre liderança. Portanto, somos servos do Senhor, servos de Deus para uma boa causa, para servir ao Senhor. Deus nos deu um chamado, o Senhor nos chamou e nós devemos exercer o nosso ministério, fazendo a obra de um verdadeiro crente, de um verdadeiro evangelista. E nós vamos dar conta, né? Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12. Vamos prestar conta do nosso serviço, do nosso trabalho na obra do Senhor. E você será recompensado, receberá o seu galardão. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é o meu discípulo, e eu lhes asseguro que não
perderá a sua recompensa. Mateus capítulo 10, versículo 42. Iremos ser galardoados. O nosso galardão está com Cristo. Eis que cedo venho, eu venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Portanto, meu querido, você tem um exemplo a seguir, que é o próprio Cristo, né? Você tem uma nobre tarefa, que é a tarefa da evangelização, do discipulado e do serviço. Você tem a capacitação dada pelo Senhor. Você vai prestar contas daquilo que você fez na sua vida e você terá o seu galardão, que está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te convido nesta manhã a você fazer um exame de consciência, pensar como que você está servindo a Deus, como que as coisas estão sendo, e que você possa dizer: Senhor, eu quero trabalhar para Ti, eu quero fazer a Tua obra, eu quero fazer o Teu serviço, eu estou disposto a Te obedecer. E eu termino aqui fazendo uma oração. Pai amado, Pai querido, exaltado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Deus, Tu nos destes um chamado, nós temos um chamado para servir ao Senhor, e nós temos, ó Deus, de Ti, teremos de Ti o galardão, e já somos, ó Pai, galardoados já aqui. Já temos recompensa, grande recompensa de servir a Ti, Senhor. E abençoa esta pessoa que me ouviu, que me acompanhou, e que juntos nós possamos fazer a Tua obra, fazer o Teu trabalho. Abençoa-nos e ensina-nos a Te servir. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe, te dê uma semana maravilhosa, um dia maravilhoso. A paz do Senhor Jesus.